a minha vida, eu entrego a vida de todos que estão aqui presentes, eu entrego esta igreja nas tuas mãos, que o Senhor envie os teus anjos para repreender toda a força do mal, para repreender, meu Deus, todo espírito das trevas, para repreender toda força maligna que age neste bairro, que age nesta cidade, que o espírito do roubo, que o espírito dos vícios, que o espírito da promiscuidade, que o espírito das brigas, do engano, sejam todos eles repreendidos, sejam todos eles amarrados e acorrentados e lançados no inferno, que é o lugar deles, ó Deus. Toma a tua igreja nas tuas mãos, cuida de nós, cuida de cada um de nós, Senhor, nos alimenta, venha saciar a nossa sede, meu Pai, da tua palavra. Eu entrego tudo e eu entrego todos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Pode sentar. Graças a Deus. Eu gostaria que você que está assistindo, que não pode estar presente, talvez por uma deficiência, talvez por um problema crônico, um problema de saúde, que você deixe aí o seu nome para nós fazermos a oração em seu favor no final desta palavra, tá ok? E se você conhece alguém que precisa de oração, está necessitando de oração, então deixe o nome desta pessoa aí, para que nós assim então possamos orar por elas. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia no livro de Ageu. Livro de Ageu. Abra aí a sua Bíblia. Livro de Ageu, por favor. Lembrando que no final do programa, ou no final da reunião aqui, nós vamos fazer uma oração pelas pessoas. Vamos orar por você que está em casa, que não pôde vir, orar por você que está doente, orar por você que precisa de oração. O que eu gostaria de falar hoje é de coisas que acontecem em nossa vida e que nós não atribuímos isso à sorte ou a azar. A Bíblia ensina que aquilo que o homem plantar, certamente o homem colherá. E hoje em dia, nós temos visto muitas pessoas que têm o título, o rótulo de crente, de cristão, de pastor, e etc, etc. E que a vida, o resultado da vida dessas pessoas não condiz com a fé que ela diz ter na palavra de Deus. E a exemplo disso, nós temos aqui na Bíblia de um povo que se preocupou demasiadamente com a sua própria vida e esqueceu de Deus. E por causa dessa atitude, por causa dessa ação deste povo, as coisas ruins começaram a acontecer na vida deles. Como também não é diferente na vida de muitas pessoas, que elas deixam de se preocupar com as coisas de Deus e colocam, como se diz o ditado, coloca a carroça na frente do cavalo, e a vida dela vai sempre de mal a pior. A Bíblia diz aqui assim, vamos ver a história deste povo. Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês
comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquece. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então olha a situação deste povo, Deus falando com este povo. Era um povo que, dá para se entender aqui, era um povo que se preocupava muito com a sua vida. Quando Deus fala de casa, vamos trocar casa pela vida. Quer dizer, esse povo trabalhava e vivia em casas de luxo. Se empenhavam para ter do bom e do melhor. Levantava para ir ao trabalho pensando em conquistar isso, ganhar mais dinheiro, conquistar mais bens. O que estava na cabeça daquele povo era as conquistas materiais. Entretanto, a casa de Deus estava lá em ruínas, abandonada. A casa de Deus estava com as portas fechadas. A casa de Deus estava em cacos, em frangalhos. O povo não tinha nenhum interesse, em fazer algo pela casa de Deus. E nós vemos isso nos dias de hoje. Nós vemos pessoas, por exemplo, dizendo assim: eu não vou na igreja porque eu tenho que trabalhar. Quantas pessoas que elas dedicam a sua vida ao trabalho, dedicam a sua vida ao lazer, dedicam a sua vida a compras, dedicam a sua vida a tantas coisas, mas não dedica a sua vida com a palavra de Deus, com Deus. Às vezes você vê pessoas, por exemplo, que elas trabalham de sol a sol, gastam uma energia com o seu trabalho, mas não tem coragem de também gastar essa energia com a sua vida espiritual. Você quer um exemplo? Tem pessoas que, não é que isso seja errado, tem pessoas que passam horas numa academia, tem uma alimentação regrada, passam horas ali, levantando peso, fazendo exercícios. Quando sai dali, é aquela alimentação, não pode comer isso, não pode fazer isso, não pode fazer, tudo para ter um corpo formoso, um corpo perfeito, mas não tem coragem de investir um esforço desse na sua vida espiritual, no seu corpo espiritual. Às vezes vai sair: eu não posso comer isso, porque se eu comer isso, eu vou ganhar peso. Tem até vontade, mas não come. Mas quando se trata de pecar, a pessoa peca sem nenhum problema. Ela deixa de comer algo, porque aquilo vai fazer mal para o seu corpo, mas ela peca sabendo que aquilo vai fazer mal para a sua vida espiritual. Então, era mais ou menos isso que aquele povo estava fazendo, preocupado com a sua própria vida, sua vida material, com a sua vida física, enquanto a sua vida espiritual estava em ruínas, estava em cacos. Como é nos dias de hoje, você vê tanta gente que tem um título de crente, tem um rótulo de crente, mas a vida dela é um fracasso, vive doente, não consegue nada, tudo dá errado. Veja esse povo, Deus dizendo aqui no versículo 3, olha o que Deus fala, no versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Versículo 5: agora diz o Senhor dos Exércitos:
Vejam aonde os seus caminhos os levaram, as suas atitudes. Veja aonde as suas atitudes, veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês vivem bem, se preocupam com a sua vida, se preocupam com aquilo outro, mas a vida espiritual, vocês não se preocupam. Aí Deus fala assim, versículo 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Quantas pessoas que você conhece que trabalha, planta muito, porém colhe o quê? Pouco, não tem nada. Você pergunta, onde está o fulano? O fulano está trabalhando. Chega outro dia, fulano, você não vai na igreja? Não vou porque eu vou trabalhar. Eu não vou nesse porque eu tenho um compromisso, eu tenho um trabalho para fazer. Ele trabalha, planta muito, mas colhe o quê? Pouco. Tem nada. Compra um carro, bate o carro, rouba o carro, perde o carro. Compra um bem, perde aquele bem. Abre um negócio, não vai para frente. E não é por falta de ser trabalhador. Não é por falta de ser uma pessoa esforçada. Mas é porque o foco dele está nas coisas materiais. Ele não coloca Deus em primeiro lugar. Jesus disse para a gente colocar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão añadidas, nos serão acrescentadas. Aí Deus continua dizendo aqui, diz assim, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos, vejam aonde as suas atitudes o têm levado. Olha só, vocês me colocam em segundo plano, eu estou em segundo plano para vocês, e vocês têm outros planos que são prioridade na sua vida, menos eu. Agora olha a vida de vocês, olha a sua vida, olha a sua condição, veja como vocês estão. Aí ele segue dizendo aqui assim, versículo 8, ele dá a dica, né? Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Deus fala para o povo, olha, vocês querem mudar essa situação? Então vai lá no monte, sobe o monte, busca a madeira e reconstrua o templo, e eu me alegrarei dele, e eu serei glorificado. Eu serei glorificado. O que Deus está querendo? Que o povo se reconcilie com ele, que o povo se dedique à casa de Deus. Quando a gente fala o templo aqui é o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus está querendo que a gente cuide do templo do Espírito Santo, do nosso corpo espiritual. Eu fico pensando, quantas pessoas que faz dias ou semanas que não pegam a Bíblia para ler. Às vezes tem coragem de passar horas na frente da televisão, mas não tem coragem de passar horas lendo a Bíblia. Aí as coisas vão erradas para ela, ela não entende por quê. Ela não sabe por quê. A vida dela é igual o rabo de cavalo, cresce para baixo. Ela dá um passo para frente e vários para trás.
Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É que Deus está dizendo a esse povo: vai lá, sobe, vocês querem mudar a situação? Então sobe o monte, busca a madeira e restaura a minha casa. Eu vou ficar alegre, eu vou me alegrar, eu serei glorificado nela. Eu vou ser glorificado. É isso que Deus está falando para você, crente de fachada, para você que tem um título de crente, para você que tem um título de pastor, ou que seja. Você se preocupa, você prioriza as coisas materiais, você prioriza as suas coisas, porém Deus está em segundo plano na sua vida. Em segundo plano. Depois vem Deus. Você está colocando a carruagem, a carroça na frente dos cavalos. Por isso que a sua vida está amarrada, por isso que você trabalha muito e colhe pouco. E olha o que ele fala aqui no versículo adiante. Ele fala assim, olha, deixa eu encontrar aqui. Versículo 9. Diz assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Olha só. E o que vocês trouxeram para casa, Deus dizendo, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Amém, gente? Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Olha só o que aconteceu. Olha só. Tudo porque aquele povo não estava nem aí para com Deus, para com a sua vida espiritual. Gente, não é diferente nos dias de hoje. Eu já tenho dito e volto a dizer outra vez, a gente tem visto pastores sendo presos, pastora assassina. Cada caso que a gente vê. Pessoas que têm um microfone, que estão pregando. A gente tem visto na internet cada igreja que dá até medo. Cada pregador no altar pregando e falando palavrão. Você buscar na internet, você vai ver. Olha só a situação. E se tem gente aqui em cima, nesse estado, você imagine quem está aí embaixo, que é guiado por eles. Então, essa é a situação. E na igreja tem gente que, como eu volto a dizer, tem o título, tem o rótulo de crente, mas não está nem aí para a sua vida espiritual. Para ela é mais importante as amizades. Se chamar ela para vir à igreja, num culto especial, ela dá uma desculpa. Ela vai dizer que não pode ir. Mas se chamar ela para ir a uma festa, se chamar ela para ir na casa de fulano, de Beltrano, rapidinho ela se arruma e fala, não, eu vou. Se chamar ela para ir no cinema, assistir um filme que dura 2 horas, 2h30, rapidinho ela vai. Mas se chamar ela para vir na igreja, que vai ter uma vigília, ela dá um monte de desculpa. Ela não tem a mesma disposição para vir à igreja que a disposição para ir no cinema, para ir no shopping, para ir numa festa. Então esse povo tinha disposição para trabalhar, tinha disposição para plantar, tinha disposição para cuidar do gado, tinha disposição para ganhar dinheiro, mas não tinha a mesma disposição para cuidar da casa de Deus, para cuidar da sua vida espiritual.
E isso acendeu a ira de Deus. O próprio Deus está dizendo: olha bem os seus caminhos. Olha o que está acontecendo com vocês. Vocês plantam muito, colhem pouco. Bebe, mas não se satisfaz. Veste, mas não se aquece. E o pouco que vocês ainda pegaram, o pouco que vocês levaram para a casa de vocês, eu, com um assopro, dissipei, diz o Senhor dos Exércitos. E por que fiz isso? Porque a minha casa está abandonada. Porque a minha casa está abandonada. Está em ruínas. Vocês esperavam muito e veio pouco. Eu vi uma seca. Eu fiz isso, fiz aquilo. Fui eu que fiz. E prejudicou o trabalho das suas mãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. A vida espiritual, ela só tem um caminho, é para frente. Cuide da sua vida espiritual. Eu peguei isso hoje para pegar o trecho do que o pastor estava falando domingo aqui, das pessoas, no culto. Tem muito crente frio, tem muito crente morno, tem muito crente de fachada, tem muito crente na igreja que nem liberto é. A igreja, ou ser crente para ele, é um hobby. É um hobby. Ele não vive a fé. Aí fala, mas eu sou de Deus e tudo vem dando errado para mim. Poxa, eu não paro emprego, eu abro um negócio, meu negócio não vai para frente. Eu comprei um carro, roubaram, comprei uma moto, roubaram. Eu abri um negócio, não deu certo. E olha que a pessoa, ela é visionária, ela é empreendedora, ela tem visão. Mas como ela não prioriza Deus na vida dela, como ela não coloca Deus, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo que vem na mão dela vai embora. Ela pode fazer com a força do braço dela, mas o que vem na mão dela vai embora. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Quando você prioriza, não, vou colocar Deus, vou colocar minha vida espiritual em primeiro lugar. Não que você não vá fazer as coisas, não é isso. Mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Não vou fazer isso, que é para o meu Deus ele ser o quê? Glorificado. Não, eu vou abrir uma empresa e para que o meu Deus ele seja glorificado, para que eu possa chegar lá na igreja e dizer, olha, eu não tinha nada, hoje eu sou um empresário, Deus tem me abençoado, Deus tem abrido portas para mim, olha, Deus tem me ajudado. Você está glorificando a Deus, e com certeza Deus vai seguir te abençoando. Mas quando você coloca o seu negócio em primeiro lugar e coloca a Deus em segundo lugar, aí a coisa começa a desandar. Quando você coloca a família em primeiro lugar e Deus em segundo lugar, aí as coisas começam a desandar. Então priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele está em primeiro lugar. Quando você entender isso, você vai ver como a sua vida, ela vai ir de vento em popa. Como as portas vão se abrir para você. Porque essa é a vontade de Deus. Deus fala para o povo, arruma a minha casa para mim ser glorificado, vou me alegrar dela. Vai lá, subir o monte. Você imagina subir o monte. Quem já subiu o monte aqui já? Alguém já subiu? Eu já subi várias vezes o monte. Você sobe o monte. Quando eu morava na Argentina, a gente subiu o Aconcagua, lá em Mendoza. Neve, frio. Para subir é um sacrifício. É uma luta para subir. Vento, neve, terrível. Aí você pensa, descer é fácil. Descer é pior ainda. As pernas estão tremendo.
as pernas ficam frouxa, né? Frouxa ficam as pernas. Assim, Deus falando para o povo subir, vai subir, e quando você descer, você vai descer com a madeira, você vai trazer a madeira. Você imagina, subir já é difícil, imagina descer com a madeira nas costas, com um tronco nas costas, um pedaço de árvore nas costas. E o que é isso aqui? É o sacrifício. A pessoa tem que aprender a sacrificar o seu ego, a sacrificar o seu eu. Tem muito crente que ele não sacrifica o seu eu, o seu ego. Ele quer fazer as coisas do jeito dele, do jeitinho que ele quer, tem que ser. Que prevalece, não é a vontade de Deus, é a vontade dele que tem que prevalecer. Ele não sabe renunciar, ele não sabe sacrificar. Então, quando a gente quer uma vida abençoada, a gente tem que aprender a renunciar, aprender a sacrificar, a renunciar às amizades, a renunciar ao mundo, muitas coisas. Se você não está disposto a subir e descer com a madeira, se você não está disposto a se empenhar, a sacrificar, então não tem como Deus mudar a sua história, não tem como Deus fazer algo na sua vida. Você pode orar, você pode gritar, mas se você não cuidar da sua vida espiritual, não colocar a sua vida espiritual em primeiro lugar, você vai plantar muito e vai colher pouco. Quando você pensar que vai vir muito, vai vir pouco, e o pouco que vai vir, o próprio Deus, não é nem o diabo, o próprio Deus vai dissipar com um sopro. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar por você que de repente você é aquela pessoa, você que está em casa, faz semanas que você não pega a Bíblia para ler, faz meses que você não lê a Bíblia, que você não ora, que você não jejua, e que você até não vem na igreja. Mas de repente, essa pandemia aí, você deu graças a Deus por ela ter vindo, para você não ter que vir à igreja. Você fica aí no conforto da sua casa, deitado na cama, sentado no sofá, com o celular ligado aí do lado, assistindo televisão e assistindo o culto. Você está dando graças a Deus por isso. E quando fala que vai terminar a quarentena, que vai terminar tudo isso, você fala, poxa vida, aí não tem jeito, aí eu tenho que ir para a igreja. Então isso já é um sintoma que a casa de Deus está destruída, que a sua vida espiritual não está boa. Eu sei que tem pessoas que elas têm deficiência, que elas não podem vir realmente à igreja. Mas você tem duas pernas, você tem carro, você tem toda a condição de vir à igreja e você fica se limitando a assistir pela internet. E Deus está vendo. Deus está vendo. Por isso, com Deus não se brinca. Por isso que a gente volta a dizer, a gente vê tanto crente aí com a vida em frangalhos, a vida ruim, muito ruim. E fala, mas por que o fulano está assim? Mistério de Deus, está aqui. Se preocupa com a sua própria vida e não se preocupa com a sua vida espiritual. Amém? Fiquem todos de pé. Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu quero orar por estas pessoas que estão nos assistindo, como também as que estão aqui presentes. Que o Senhor possa despertar a cada uma delas. O Senhor possa despertar esta pessoa que vem dormindo o sono da morte, meu Pai. Que já não tem orado, não tem jejuado. Com essa pandemia, não apareceu mais na igreja. E quando chama, quando convida, a pessoa foge, dá desculpas para não vir, está fria, está morna, Senhor. Então desperta, meu Pai, aquele que dorme, desperta esta pessoa que dorme o sono da morte, coloca as tuas mãos, ó Deus, sobre a vida desta pessoa, e tenha misericórdia dela, Jesus, tenha compaixão dela, Senhor. Tenha compaixão desta pessoa que está morna, que o Senhor está a ponto de vomitá-la. Dá uma chance a ela, dá uma oportunidade mais para ela. Eu te peço, meu Deus,
Que nesta noite o Senhor venha falar ao coração dela, Senhor, porque ela está colocando em risco aquilo que ela tem de mais sagrado, que é a comunhão contigo, que é a fé, que é, meu Pai, o relacionamento dela com o Senhor. Tenha compaixão dela, tenha misericórdia dela, estenda as tuas mãos, ó Deus, que haja arrependimento, que essa pessoa possa se arrepender, que ela possa voltar atrás, que ela possa reconhecer os seus erros, que ela possa reconhecer as suas falhas, que ela possa voltar, meu Deus, às primeiras obras de quando ela estava na tua presença, meu Deus. Ó Espírito Santo, faça isso, Senhor. Visita cada pessoa agora, neste momento. Visita esta pessoa que está nos assistindo, que está afastada da igreja, que está afastada do teu reino. Visita esta pessoa que já não tem mais forças para orar, já não tem mais forças para ler a Bíblia, já não tem mais forças para vir à igreja, não tem forças, meu Pai, para te buscar. Meu Deus, coloca as tuas mãos, desperta ela, desperta, ó Espírito Santo, essa pessoa que está fria, acomodada com a situação. Coloca as tuas mãos, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas. Faça isso, Senhor, que ela possa renunciar, que ela possa seguir a dica do Senhor, como foi dada aqui, renunciar, sacrificar o seu ego, sacrificar a sua carne, sacrificar a sua vontade própria, sacrificar, meu Deus, o seu orgulho próprio, Senhor. Coloca as tuas mãos, ó Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Eu estendo as minhas mãos para você, meu amigo. Que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de você. Que você possa despertar antes que seja tarde, do sono da morte. Que você possa despertar desse sono da morte e voltar às primeiras obras, se reconciliar com Deus, como no início, como no seu início na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pode sentar, graças a Deus. Deus está dando uma oportunidade a você que se encontra nessa condição, preocupado só com a sua vida. É como diz o ditado, olhando para o seu umbigo. Então, volte às primeiras obras de quando você começou na igreja. Você tinha vontade de vir para a igreja, você tinha vontade de ler a Bíblia, você tinha vontade de orar, vontade de jejuar. Quando o culto acabava, você ficava até triste, porque, poxa, já acabou o culto. Não é verdade? Isso é que você estava no seu primeiro amor. Então volte, antes que seja tarde demais. Hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, no que foi falado domingo, e pensando nisso. Amém? Nós vamos agora abençoar a casa de Deus. Você que está assistindo aí pela internet, no topo da página da igreja, tem lá todos os dados para você fazer a sua oferta, a sua transferência. E você que está aqui, pegue na mão a sua oferta, você que vai ajudar a casa de Deus. Jesus, ele ensina, Jesus não, se você pegar a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 8, fala de algumas mulheres que elas seguiam a Jesus e que elas ajudavam com as suas ofertas. Diz aqui, versículo 8:2, diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Aí fala Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes,
Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Então, essas mulheres que foram abençoadas, algumas foram curadas, libertas, elas passaram a seguir Jesus e passou a sustentar com os seus bens. Não faltava nada. Se Jesus, por exemplo, fosse pregar numa aldeia e tivesse que pagar o aluguel de um lugar, vamos dizer um exemplo assim, imaginar isso, aquelas mulheres bancavam tudo. Elas tinham condições e por elas terem condições, elas bancavam tudo que Jesus precisava. E a obra de Deus também é assim. Jamais você vai ver Deus, por exemplo, na fila do banco para pagar o aluguel da igreja, para pagar a conta de água, a conta de luz. A igreja, ela se mantém com a sua oferta, com a sua doação, com aquilo que você dá. E quando você dá de coração, você pode ter certeza que Deus, Ele vai retribuir você. Amém? Então, assim que terminar o culto, não deixe de você fazer a sua oferta online. Faça. Deus vai te abençoar. Você está fazendo por uma causa nobre, que é a obra de Deus. Você que está aqui, fique de pé, eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos dizimistas, eu oro pelos ofertantes da tua casa, que o Senhor venha abençoar a vida deles. Todas as pessoas que colocaram os seus nomes ali no banner, que durante todos esses meses têm trazido fielmente o seu voto, a sua oferta, que o Senhor não deixe faltar nada na vida delas. Eu tenho dito e volto a dizer, este é o momento do Senhor aparecer na vida dos teus filhos, na vida daqueles que têm honrado ao Senhor. Apareça, meu Pai, trazendo provisão, fazendo a multiplicação. Multiplica o salário, multiplica a renda, multiplica, meu Pai, a carteira de clientes desta pessoa, multiplica as vendas dela, que o Senhor, meu Pai, venha fazer o milagre da multiplicação. Eu te peço, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje também. Então multiplica, faz o milagre acontecer, faz o milagre acontecer na vida dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo estas pessoas, até mesmo aquele que não tem nada para dar, seja ele abençoado no nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus. O rapaz vai passar, você coloca aí a sua oferta no alfoli. Amém? Domingo, 7h da noite, o nosso culto aqui na igreja. Hoje, no dia 4, pessoal, vai ser uma sexta-feira. Nós vamos ter uma visita aqui na igreja no dia 4 de dezembro. Então nós não vamos ter o culto na quinta-feira, no dia 3 de dezembro. O culto vai ser na sexta-feira. Então você já agende aí, ó. Você tem 15 dias mais ou menos pela frente, para você já deixar marcada essa data, para você estar aqui na igreja, na sexta-feira, dia 4 de dezembro, nós vamos ter a visita de um pregador aqui, você estar aqui. Você não marque outro compromisso para essa data, tá ok? Fiquem todos de pé, nós vamos orar agora por você que está enfermo, vamos orar por você que está doente, por você que deixou o nome aí nos comentários para a oração, você que tem deixado os nomes das pessoas. Nós vamos clamar agora pela sua saúde, vamos clamar pela sua libertação, vamos clamar pela sua família, pela sua vida agora, no nome do Senhor Jesus. Eu quero que todo mundo levantasse as mãos para os céus. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, para o Senhor não existe barreiras, para o Senhor não existe catraca, não existe
parede, não existe grade, não existe porta. Eu sei que o Senhor pode agora, neste momento, visitar esta pessoa lá na casa dela, lá no hospital, lá no presídio, aonde ela estiver. Eu te rogo, ó Deus dos impossíveis, coloca as tuas mãos sobre esta criatura, para libertá-la do vício, para libertá-la dessa doença, para libertá-la desses problemas. Ó meu Pai, em nome de Jesus, arranque esse espírito do vício, esse espírito que tem dominado o coração deste jovem, que tem dominado o coração desta pessoa, a mente dela. Você repreende esse espírito maligno, esse espírito, meu Pai, da prostituição, o espírito da separação, o espírito das brigas, o espírito que tem agido nesta casa, tem agido nesta família, quer separar este matrimônio, quer destruir esta casa. Eu te repreendo, espírito da intriga, eu te repreendo, espírito maligno, eu te repreendo, espírito da morte, seja repreendido agora. Força do mal, seja repreendido agora todo espírito das trevas que tem trazido tormento, que tem trazido problemas. O Senhor te repreende agora. Saia desta casa, saia desta família, saia dos caminhos dela, sai do corpo dela, doença, e não volte nunca mais. Levante as mãos para os céus e agradeça a Deus aí agora. Pode agradecer pela sua vitória. Faça como Jesus, que olhou para os céus e disse: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre ouve a minha oração. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus invencível nas batalhas, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem, meu Pai, nos mantido em pé pela tua misericórdia. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó poderoso de Israel, ó Deus de Israel. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro presente, o Senhor é a luz que ilumina os meus caminhos, Senhor. O Senhor é o alimento que sacia a minha alma, o Senhor é o meu tudo. Eu te amo, Jesus. Recebe a cada um de nós nas tuas mãos. As pessoas que estão nos assistindo, receba elas também, receba cada uma delas, Senhor. Nós te agradecemos. Toma a nossa vida, guarda cada um de nós ao sairmos da tua casa, acampa os teus anjos ao nosso redor, para nos proteger, para nos livrar de todo mal, para nos livrar do homem sanguinário, para nos livrar, meu Pai, de assalto, de acidentes. Proteja-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, livra-nos da peste perniciosa, Senhor. Livra-nos da mortandade que assola ao meio-dia, Senhor, à luz do dia. Guarda cada um de nós, que ao sairmos da tua casa, os teus anjos estejam conosco, meu Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, e que Ele te dê a paz hoje, amanhã e para todo o sempre. E você que crê, diga amém, e graças a Deus, e dê um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Graças a Deus, amém. Sua vida está abençoada. Você que está em casa, nós esperamos vocês domingo, 7h da noite, e quinta-feira que vem estaremos aqui, se assim Deus o permitir. Boa noite, fique com Deus e até a próxima.